Olá, como vão todos vocês? Vamos começar agora mais uma aula de geografia. Vamos falar agora sobre biomas brasileiros. Olhando aqui o mapa, nós já podemos observar vários biomas, certo? Nós temos a Amazônia, ou bioma amazônico, temos a Caatinga, o Cerrado, o Pantanal, a Mata Atlântica e o Pampa. Veremos também outros biomas, que são biomas de transição nesta aula. Espero que vocês gostem. Bom, vamos lá. Devido à sua grande extensão, associada à forma de seu território, que se estende por várias latitudes, desde o Equador até o Trópico de Capricórnio, o Brasil possui um grande número de biomas. Como vocês podem ver aqui no mapa, o Equador passa mais ou menos por aqui, enquanto que o Trópico de Capricórnio passa mais ou menos por aqui. Então veja que o Brasil ele se encontra dentro de uma zona intertropical, pegando a faixa equatorial, a tropical e a de transição subtropical aqui embaixo. Então, por essa variedade de latitudes, também nós temos uma grande variedade de biomas. Para que você possa entender melhor, nós precisamos entender também alguns conceitos, que são muito básicos. Primeiro, ecossistema, associação de elementos físicos e biológicos formando uma cadeia de relação entre esses elementos. Quais são os elementos? Clima, relevo, hidrografia e fauna e flora. Então, esses são os elementos físicos, não vivos, e esses aqui são os elementos biológicos vivos. Então, qualquer recorte da superfície terrestre, onde você tenha a associação, a interdependência, a relação entre os elementos vivos e os elementos não vivos, você vai ter formado ali um ecossistema. Desde uma floresta até um vaso de planta. Você vai ter escalas diferentes de ecossistema, onde elementos físicos e elementos biológicos se relacionam, certo? Professor, quando que um ecossistema se torna um bioma? Bom, biomas são ecossistemas com características bem definidas. Biomas também são ecossistemas, mas suas características gerais se repetem em vários pontos do mundo. Então, floresta tropical úmida, mangues e restingas são exemplos de biomas. São ecossistemas que têm características bem definidas e, por isso, recebem um nome. Então, se você tem uma formação vegetal que tem árvores altas, grande densidade de espécies, tanto vegetais quanto animais, você tem uma floresta, certo? Se ela está no clima tropical, ela vai ser uma floresta tropical. Se ela está numa área de clima tropical chuvoso, uma área mais quente, como um clima tropical litorâneo, ou até mesmo uma área de clima equatorial, você vai ter uma floresta tropical úmida. Se você está próximo da foz de um rio e você tem arbustos, você vai ter uma vegetação de mangue. Se você está numa área litorânea, com solo arenoso e uma vegetação arbustiva, você vai ter uma restinga. Entenderam? Muito bem. Vamos para o próximo ponto. Agora nós iremos falar sobre cada um dos principais biomas brasileiros. O bioma amazônico, ou Amazônia, possui vários nomes, como floresta equatorial, floresta amazônica e alguns livros ainda chamam de floresta tropical úmida. Suas características são floresta densa e heterogênea, com grande diversidade de plantas e animais. As árvores são altas, com folhas largas. O clima predominante é o equatorial, que possui apenas uma estação marcante, que são os verões chuvosos e quentes. Esse bioma possui uma grande produção de matéria orgânica que é essencial para a floresta. Vamos ver aqui as fotos da
do bioma amazônico. Observe como a floresta é extremamente densa. Você tem aqui árvores, você tem vegetação rasteira, você tem vegetação arbustiva, você tem tudo ao mesmo tempo em um só lugar. E observem que essa densidade faz com que ela seja de difícil penetração e que ela produza também muita matéria orgânica, que é necessário para o sustento da própria floresta. Mata Atlântica. Mata Atlântica é a formação vegetal mais diversificada do mundo. Corresponde ao domínio do clima tropical úmido, ocupando quase toda a porção litorânea do território brasileiro. Qual característica? Floresta heterogênea, ou seja, muita diversidade de plantas, com árvores de médio a alto porte, densa e com grande diversidade de fauna e flora. Fauna, animais, flora, vegetação. O clima é o clima tropical úmido, com 2 estações marcantes, verões quentes e úmidos e invernos secos. Observem que a floresta tropical ela é muito parecida com a floresta equatorial. Porém, as árvores são um pouco mais baixas e a densidade é um pouco menor, mas elas são muito parecidas, tá? Principalmente porque ambas são de climas muito quentes e muito úmidos. Cerrado. Um dos biomas com maior ocorrência no território brasileiro, típico do clima tropical continental. Esse tropical aqui, ele é um pouco mais seco do que o tropical úmido, que é o tropical litorâneo, e do clima equatorial, que é muito úmido. Abrange todo o Planalto Central. Características: vegetação vista entre gramíneas e arbustos de pequeno porte. Cerca de 45% dessa vegetação no Brasil ela foi destruída pelo processo de ocupação com expansão da pecuária e da soja no centro-oeste. O clima predominante é o tropical semiúmido, que também é chamado de clima tropical continental, e também possui 2 estações marcantes, como verões quentes e úmidos e inverno seco. Observe que aqui o ambiente ele já muda completamente em relação ao que nós vimos na floresta equatorial e na floresta tropical. Observem que, pela menor umidade, você tem um espaçamento muito maior entre as árvores, elas são de um porte muito menor e você tem um domínio de vegetação arbustiva e vegetação rasteira. Caatinga. A vegetação característica do clima tropical semiárido, presente no sertão nordestino, constituída por pequenos arbustos de galhos e troncos retorcidos, tendo também a presença de vegetação xerófita, que são plantas resistentes a longos períodos de falta d'água. A espécie símbolo desse bioma é a palma. Palma é uma espécie de cactus, é uma cactácea, que é utilizado como alimento para o gado e para o consumo humano nos períodos de seca prolongada. O solo é muito arenoso, dificultando a retenção de água. O clima é o tropical semiárido, que possui chuvas concentradas no verão e invernos são extremamente secos. Então, neste clima, as chuvas são concentradas nos 3 meses de verão. E depois, no resto do ano, o clima ele se coloca extremamente seco. Tá? Quando há seca nesta região, a Caatinga ela faz parte da região do sertão nordestino. Tá? Então, o sertão nordestino é onde você tem o clima tropical semiárido. Quando você vê no noticiário que está havendo seca, é simplesmente quando, no período que precisava chover, tá? no período de verão, quando chove, simplesmente nesse período não choveu. Então, um ambiente que estava esperando 3 meses de chuva, essa chuva não ocorre. Então, aí sim você tem um período de seca prolongada nessa região. Observem aqui que é um ambiente muito, muito seco. Observem que, em função da falta de umidade,
o espaçamento entre a vegetação é muito maior, as plantas elas são muito mais rarefeitas e baixas, tá? E você tem a presença de cactáceas, estão vendo? Aqui você tem vários exemplares de cactos aqui no ambiente. E observem como os galhos são bastante retorcidos e as folhas são pequenas para reter melhor a umidade. Pampas ou campos ocupam boa parte da região sul e sua principal atividade econômica é pecuária extensiva. Principais características. A vegetação é muito homogênea, tem poucas espécies vegetais e ela é composta basicamente por gramíneas e pequenos arbustos. Com um ambiente homogêneo, temos pouca diversidade também de fauna e flora. O clima é o subtropical, que possui temperaturas mais suaves que os outros tipos de clima tropical. O clima subtropical é um clima de transição entre a zona tropical e a zona temperada. Então, por isso, ele, apesar de se manter com características de clima tropical, ele é um clima muito mais frio do que as outras variações de clima tropical. Observem aqui que os campos são verdadeiros gramados. Veja a extensão desse campo de gramíneas. E aqui você tem uma vegetação mais concentrada de árvores, em função daqui ter um afloramento do lençol freático, dando maior umidade ao solo, facilitando a nutrição dessa formação vegetal aqui. Enquanto que aqui, como isso não ocorre, você tem a ampliação apenas de gramíneas. Aqui nesta outra imagem você vê a atividade econômica principal, que é a pecuária extensiva. Mata de araucária, também chamada de floresta subtropical úmida, e ela está localizada na região de serras da região sul. Quais são suas características? Vegetação homogênea, marcada por coníferas em forma de taça. Então, basicamente, é uma floresta de coníferas. Tá? E essas coníferas, no caso aqui, a espécie é chamada de araucária. É uma floresta pouco densa e com menor diversidade de plantas e animais. Ocorre no clima subtropical, que é um clima de transição entre o clima temperado e o clima tropical, como a gente já falou anteriormente. E ainda possui duas estações marcantes, verões e invernos. Observem aqui que a araucária ela realmente tem forma de taça. Olha só, é uma das árvores mais bonitas que eu já vi. Tá? Observem aqui nesta outra imagem que você tem, basicamente, nessa floresta, araucária. Tá? Então, é uma vegetação muito homogênea. E, como qualquer outra floresta de clima mais frio, por ela ser homogênea e ela tem uma formação muito mais dispersa, então ela não é tão densa quanto numa floresta tropical. E você observa que você pode andar pelo meio da floresta, que há espaço entre uma árvore e outra. E todas as árvores são da mesma espécie. Então, por isso que ela é uma floresta homogênea. Temos também as vegetações de transição. No Brasil, a grande diversidade de climas existem regiões que possuem características de 2 ou mais climas, criando as chamadas zonas de transição. Tá? As principais vegetações de transição são a Mata dos Cocais, entre a região norte e a nordeste, e o Pantanal, que se estende entre a região norte e a centro-oeste. Observem aqui a foto. Nestas duas aqui nós temos o Pantanal, que são áreas extremamente alagadiças, onde você tem tanto vegetação do cerrado quanto a vegetação da floresta equatorial. Já na Mata dos Cocais, você vai ter um predomínio de palmeiras. A Mata dos Cocais seria a transição entre a floresta equatorial e a caatinga. Observem que é um clima um pouco mais seco e você tem o predomínio de palmeiras, como o babaçu, a carnaúba, a castanha do Pará e
várias outras palmeiras que se encontram nesta floresta. Por isso que é chamada de Mata dos Cocais, porque a maioria das suas palmeiras produzem coquinhos. Ok? Bom, terminamos aqui a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de inscrever no canal. Não se esqueçam de dar o link. Isso é importante para que outros alunos também vejam as nossas aulas. Obrigado a todos e até a próxima.